Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itapiruna, e tenho esse canal aqui no YouTube para tentar de alguma maneira ajudar os amigos e irmãos em Cristo em meio a esta pandemia, trazendo mensagens de consolo, conforto e sabedoria da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título os comos e os porquês de Deus. Esse título, talvez um pouco estranho, né? Essa expressão, os comos e os porquês, remete às motivações, aos motivos, a maneira de ação de uma pessoa. No caso aqui, vamos usar uma passagem da carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 6, que vamos ler agora. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Um comentarista desta carta aos Efésios disse que, de todos os escritos de Paulo, este foi o único que ele escreveu do ponto de vista de Deus. Isto é, ele escreveu nessa carta aos Efésios como Deus pensa a respeito do mundo, do homem, da criação. Um outro comentarista disse que essa carta fala dos propósitos eternos de Deus para o homem, para o mundo, para a criação. E realmente, nesta primeira passagem, no início da carta, Paulo ele fala dos comos e os porquês de Deus como premissas para o que ele vai discutir a seguir. Paulo fala aqui o que Deus fez, como fez, por que fez, quando fez, para que fez. Vamos ver então cada um desses pontos. O que Deus fez? Versículo 3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, em primeiro lugar, Deus nos abençoou. E nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Quer dizer, a esfera em que Deus age é a esfera do Espírito. Jesus Cristo disse: o meu reino não é deste mundo. E ele diz também: o reino de Deus não é uma coisa visível, ele está dentro de vós. Quer dizer, não é algo material. Então Deus nos abençoou com bênçãos espirituais. E a seguir na carta aos Efésios, Paulo vai dizer quais são essas bênçãos. No versículo 4 diz assim: Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, aqui está dizendo que Deus nos escolheu. Aliás, no versículo 5, é bom ler também para explicarmos juntos, que diz assim: Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos,
por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Então, Deus nos escolheu, Deus nos predestinou. Em outra tradução diz, Deus nos elegeu. Quer dizer, Deus de antemão do nosso ponto de vista, é o que Paulo fala, antes da fundação do mundo. Aliás, esses verbos, eles são do ponto de vista humano. Do ponto de vista de Deus, não existe tempo. Deus é aquele que era, que é e que há de ser, como diz a palavra de Deus. Quer dizer, ele é eterno. Então, na eternidade, ele decidiu, ele fez o seu plano para nos salvar. E isto, na nossa visão, é que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, que Deus nos predestinou. Escolher significa que nós não tínhamos nenhum mérito, não temos nenhum mérito, e Deus escolheu, portanto, a quem ele quis escolher. E predestinar significa que Deus planejou de antemão como seria a nossa vida. Que coisa maravilhosa, né? Então, antes que eu nascesse, Deus já sabia e já tinha planejado como seria a minha vida. E no versículo 6 diz assim, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quer dizer, Deus nos deu a sua graça. E aqui diz que Deus nos deu gratuitamente. É um pleonasmo, né? Porque se a graça já é gratuita, não é? Então, se usa a expressão Deus nos deu gratuitamente, Deus nos concedeu gratuitamente, é mais ou menos como aquela expressão que Paulo também usa lá na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, que diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Graça, a definição clássica de graça é que é um favor imerecido. É um favor, quer dizer, Deus nos está dando, não é? Nós precisamos desse favor, dessa misericórdia de Deus, e é imerecido. Nós não merecemos nada. Agora vamos ver o segundo ponto. Como é que Deus fez isso? Diz a palavra de Deus que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Alguém vai dizer, mas pastor, aí é onde Deus fez? Não. Acontece que essa expressão regiões celestiais não diz respeito a uma localização geográfica, a um lugar. Por isso mesmo que eu gosto muito da tradução de uma outra tradução, que é a versão transformadora, né? Que diz domínios celestiais. Jesus Cristo disse para Pilatos, né, no dia do seu julgamento, o meu reino não é deste mundo. O reino de Deus é um reino celestial. Então, é a esfera de Deus, é a esfera celestial, onde ele opera, se é que nós podemos falar de onde, de um lugar, não é? Na verdade, é o domínio de Deus. O domínio de Deus está em todo lugar, está em todo tempo, né? E está sobre todas as coisas e sobre todos os pensamentos, né? Porque Deus é onipresente, onisciente, e Deus é onipotente, ele pode todas as coisas. Então, mas esse domínio é um domínio espiritual, é um domínio celestial. E também diz na palavra de Deus que
e essa expressão aparece em Cristo, não é? Aparece por meio de Jesus Cristo, e diz que é nele, no amado. Então, o meio pelo qual, né, nós somos abençoados nas regiões celestiais é Jesus Cristo. Ele é o mediador. O apóstolo Paulo diz que não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo. Então, é por meio de Cristo, é em Cristo, é quando nós estamos em Cristo que Deus nos abençoa, que Deus nos escolhe, que Deus nos predestina, que Deus nos dá a sua graça. Vejamos agora por que Deus fez. No verso 4 diz assim, que em amor nos predestinou. E no final desse mesmo verso diz, segundo o propósito da sua vontade. Quer dizer, Deus fez tudo isso que nos fez por amor e por sua vontade, por seu propósito, diz uma outra tradução que foi seu beneplácito, quer dizer, sua boa vontade de fazer. Deus quis fazer. Ele não foi constrangido a isto e nem foi obrigado a isso. Primeiro, porque nós não tínhamos nenhum mérito. E segundo, porque nós éramos criaturas, e nós somos criaturas dele, pessoas que ele ama. Então, diz a palavra de Deus que Deus amou o mundo, no caso aqui, os seres humanos, a humanidade, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando é que Deus fez isso? Deus fez isso, segundo a nossa visão humana, antes da fundação do mundo. Segundo a visão de Deus, e a segunda visão que Paulo vai desenvolver também nessa carta aos Efésios, foi na eternidade. E a eternidade não tem começo e não tem fim. Para Deus não existe a categoria de tempo, passado, presente, futuro. Tudo está diante dos seus olhos a um só tempo, vamos dizer assim. Né? Se é que existe algum tempo para Deus, o único tempo que existe para Ele é o presente. Quer dizer, tudo está presente na sua mente, no seu coração, na sua onisciência, na sua onipotência, na sua onipresença. Então, Deus fez isto antes da fundação do mundo, como diz aqui o apóstolo Paulo. O apóstolo Pedro também diz isso na primeira carta. Ele diz assim, que nós fomos eleitos, né? Fomos salvos, somos resgatados antes da fundação do mundo. Deixa eu ver aqui onde é que está. Não estou achando, né? Mas é uma palavra de Pedro também, que foi antes da fundação do mundo. Então, é o mesmo pensamento que está no cerne da doutrina cristã. E por último, qual foi a finalidade para que Deus fez tudo isso? Para que Deus fez? No verso 4 diz assim, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis. Santos é uma palavra que quer dizer separados. O apóstolo Pedro, também voltando a Pedro, disse que nós somos sacerdócio real, nós somos povo escolhido de Deus, nós somos nação santa, povo santo, que foi separado, escolhido, para que nós sejamos louvor da sua graça, da sua glória, para proclamarmos ao mundo
não é? As maravilhas que Deus fez conosco, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Deus nos escolheu, Deus nos predestinou, Deus nos abençoou, Deus nos deu a sua graça para sermos santos. E Ele nos santifica pela sua graça. A ordem dele é: sede santos, porque eu sou santo. Irrepreensíveis é uma linguagem sacrificial, diz respeito ao animal que era sacrificado lá na velha aliança. Ele devia ser sem defeito, sem mancha. É isso que quer dizer a palavra irrepreensível. E Paulo diz que nós somos luzeiros no mundo, somos inculpáveis no meio de uma geração perversa, somos irrepreensíveis, quer dizer, devemos ser pelo menos, né? Então, devemos ser livres de acusação, de sermos ímpios e pecadores no meio dessa geração, deste mundo perdido. Isso nos remete a um outro pensamento muito importante que o apóstolo Paulo diz nessa mesma carta aos Efésios, no capítulo 2, que nós somos salvos pela sua graça. Pela sua graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Quer dizer, nós não somos salvos, nós somos escolhidos, nós somos eleitos porque nós somos santos e irrepreensíveis. Ao contrário, nós somos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis, para praticarmos as boas obras que Deus preparou de antemão, depois de nós sermos salvos pela graça. No versículo 5, Paulo diz assim: em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos. Então, uma dessas finalidades para as quais Deus nos abençoou, escolheu, predestinou e nos deu sua graça, é para sermos filhos de Deus. O apóstolo João diz no início do seu evangelho que a todos quantos creram no nome de Jesus Cristo, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos por adoção. Filhos por adoção. É o que Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 8. Na verdade, nós perdemos o direito de filiação por causa do pecado, mas agora Deus nos reconcilia com Ele por meio de Jesus Cristo e nos dá a graça, nos dá o direito de sermos chamados seus filhos e nos tornamos então co-herdeiros com Cristo, das bênçãos de Deus, do reino de Deus, filhos adotivos, filhos de Deus, e podemos chamar Deus de Pai. O mesmo Pai de Jesus Cristo é também o nosso Pai, portanto Jesus é nosso irmão mais velho e nós somos co-herdeiros com ele, como diz Paulo na carta aos Romanos. E no verso número 6, Paulo diz assim: para louvor da glória de sua graça. Essa é uma das finalidades, porque Deus fez tantas coisas por nós, que é para nós sermos louvor da glória de sua graça. O crente em Jesus, ele é um exemplo vivo do que a graça de Deus pode fazer na vida humana. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,17, o crente foi criado de novo, é uma nova criatura. E agora, então, sendo santo, irrepreensível, inculpável, no meio de uma geração perversa, luzeiro no mundo,
ele é motivo de louvor da glória dessa graça de Deus. Então, resumindo, Deus nos abençoou, Deus nos escolheu, Deus nos predestinou, Deus nos deu a sua graça. E isto foi antes da fundação do mundo. E ele fez isso por amor, ele fez isso por sua vontade e nos trouxe para o seu domínio, para dentro do seu reino, e nos ligou eternamente a Jesus Cristo, para sermos santos, para sermos irrepreensíveis, para sermos filhos, para sermos louvor da glória, da graça, da sua graça. Que Deus nos abençoe, que realmente possamos ser assim.